Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, cá estamos para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. E hoje vamos viajar na história, porque estamos quase a celebrar os 500 anos da Reforma. Foi precisamente a 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou publicamente as famosas 95 teses para resgatar verdades bíblicas que estavam a ser negligenciadas então pela Igreja medieval. Mas quem foi então Martinho Lutero e que marcas importantes ele nos deixou como Igreja hoje? Martinho Lutero nasceu na Alemanha em 1483, numa família humilde. Aos 17 anos ingressou na Universidade de Erfurt, onde recebeu o apelido de O Filósofo. O jovem estudante concluiu o mestrado e chegou a inscrever-se depois na Escola de Direito, na mesma universidade. Mas nessa altura, em 1505, algo o fez mudar de planos. Há duas versões atualmente sobre esse acontecimento com aquele estudante da universidade. Uma diz que ele ia de casa para a universidade, ou outros dizem que era da universidade para casa, e de repente no caminho, que aquilo eram florestas, não eram como hoje nos bairros, e uma faísca, um raio, quase o fulminava. Ele não morreu e tinha feito um voto que se fazia monge se não morresse, e cumpriu esta palavra. Esta é uma versão, mas recentemente aparece um documento a dizer que não foi assim. Este é do século XVII, em que diz que ele foi para o convento para fugir à justiça judicial. Mas hoje, os investigadores que acreditam em Deus, acham, ou fosse de uma maneira, ou fosse de outra, aconteceu o que aconteceu e a reforma aí está para nos ocupar e preocupar. Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras e dedicando-se à oração. Graduou-se doutor em teologia, estudou grego e hebraico e foi colaborando também como pregador e confessor na igreja de Santa Maria, na cidade. Foi então que começou a questionar importantes verdades bíblicas. Acerca das indulgências, Martinho Lutero contestou a exploração popular a todos os níveis, da maneira como os vendedores faziam a pregação das indulgências. E quando nós lemos acerca disso, aquilo havia preço desde o mais pobre até ao mais rico, aquilo era taxado. E foi contra essa exploração que ele agiu e publicou as 95 teses. Mas Martinho Lutero tinha escrito teses contra o pelagianismo, aquela doutrina de que o homem por si próprio podia realizar a sua salvação. Tinha escrito teses em relação à fé e às obras, e ele achava que era pela graça e não pelas obras, etc., porque ele tinha feito tudo para conseguir a salvação e não conseguiu, só o conseguiu pela fé. O homem vive pela fé e para a fé. Portanto, foi neste sentido, foi mostrar que somos justificados pela fé e não pela fé e pelas obras. Lutero não queria levar a sua contestação ou a sua apologia teológica ao povo, não queria ir para a praça. As 95 teses de Lutero foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. 2 semanas depois já estavam espalhadas por toda a Alemanha e depois por toda a Europa. Portanto, chegaram a Portugal através de portugueses que foram ao estrangeiro e estrangeiros que vieram para Portugal. Foi assim que chegou a Portugal as ideias de Lutero. Mas é interessante notar que antes de chegarem as ideias de Lutero, já o nome de Lutero, em 1520, era conhecido, porque do Vaticano um relatório chegou às mãos do nosso rei, dizendo que na Alemanha aquilo havia lá quase um fogo que nem deixavam dormir o chefe da igreja, em 1520. A pensar em Damião de Góis, em Manuel Travasso e outros que depois passaram um bocadinho com dificuldades por causa das ideias de Lutero. Ser evangélico não significa só crer no Evangelho. Evangélico, na linguagem de Lutero, era a igreja evangélica no sentido
da Sagrada Escritura. Quando nós lemos as obras de Lutero, ele tanto cita o Velho Testamento como o Novo. E as diferenças que há entre as igrejas protestantes e reformadas muitas vezes é mais a liturgia, a doutrina é a mesma. Todos os protestantes têm este princípio. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Depois há o Evangelho, que é universal. Temos, portanto, 3 termos: reforma, protestante e evangélico, são sinónimos da reforma protestante. Ao longo da sua vida, Lutero publicou cerca de 400 obras, incluindo comentários bíblicos. Também escreveu hinos para a Igreja. E Portugal não ficou de fora desta influência luterana. Lutero defendeu só a Escritura. Portanto, a base é a Escritura. Agora, como a Escritura tem muitos livros, tinha que haver princípios universais. Então, era só a graça, só a fé, só a Escritura, só a justificação pela fé, a infalibilidade da palavra de Deus e o sacerdócio, o testemunho de todos os cristãos. Porque ele apelou a cada cristão a ser testemunha viva do cristianismo. Não foram só aqueles 3 princípios. E hoje, bem, a sociedade e a juventude bem deve conhecer o que crê para bem explicar a quem não crê. Estivemos hoje a lembrar Martinho Lutero, um dos principais reformadores do século XVI. Como ele próprio defendeu, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho, a proclamação do amor de Deus. E é esse Evangelho que queremos também continuar a partilhar consigo neste e noutros programas. Para terminar, queremos desafiá-lo a ler a Bíblia e também a redescobrir por si mesmo o plano de Deus para a sua vida. A propósito, temos para lhe oferecer um devocional para o acompanhar nas suas leituras diárias. Para o receber, contacte-nos. Visite também o nosso site em aliancaevangelica.pt e a nossa página no facebook.com/Alianca Evangélica Portuguesa. Logo à noite voltamos a estar consigo na rádio, na Antena 1, às 22h45. Então até lá, se Deus quiser.